Olá, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre algumas revoltas que ocorreram no período regencial, como a revolta dos Malês, em 1800, ocorreu em 1835 na Bahia. Em Salvador, na Bahia, em 25 de janeiro de 1835, explodiu a mais importante revolta escrava já ocorrida numa cidade brasileira. Na época, essa revolta ela foi chamada de Insurreição Nagô, pois quase 70% dos rebeldes eram da etnia Nagô, nome dado aos Iorubás na Bahia. Depois ficou conhecida como Revolta dos Malês, porque seus principais líderes, Pacífico Licutã, Manuel Calafate, seguiram o culto malê, uma religião mista composta de elementos africanos, muçulmanos contidos no Corão, livro sagrado dos muçulmanos. Mas nem todos os rebeldes eram malês. Muitos praticavam outras religiões e só participavam da revolta motivado pela esperança de uma vida melhor. Os afrodescendentes, escravos ou libertos, eram explorados no trabalho, desprezados por sua cor, perseguidos por causa da sua religião. Todos entraram no Brasil como escravos, tinham motivos de sobra para deixar de lado diferenças de origem e de religião e de lutar contra os seus opressores. Os rebeldes lutaram durante a madrugada toda daquele dia 25 de janeiro de 1835 para conquistar o governo da Bahia e pôr fim à exploração do racismo. Com espadas, com facas, lanças, enfrentaram soldados do governo armado, com pistolas e garruchas, e como era de esperar, foram vencidos. A polícia baiana, ela considerou os criminosos todo e qualquer objeto encontrado com os rebeldes. Entre eles estavam abadás, escritos religiosos dos malês, amuletos, atabaques, colares de búzios e entre outros. Sufocada a rebelião, os vencedores se lançaram à vingança. Em março de 1835, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África. A maioria voltou para os lugares de origem, como Lagos, na Nigéria, e Daomé, atual Benin. Esses homens, eles haviam trabalhado muitos anos para conseguir a carta de alforria. Agora, mesmo os considerados inocentes eram expulsos da Bahia. O objetivo das autoridades, segundo o historiador João José Reis, era o branqueamento da sociedade livre baiana. Muitos dos retornados levaram à África costumes adquiridos no Brasil. Outra revolta, que ocorreu na Bahia também, essa se deu em 1837 até 1838. Foi a Sabinada. 2 anos depois, outra revolta agitava a Bahia. Essa revolta
teve como motivos principais a recusa da população baiana em aceitar os governantes impostos pelo governo central, com sede no Rio de Janeiro. A notícia de que o governo central convocaria os baianos para combater as farroupilhas no sul. Isto revoltou um grupo de militares baianos que simpatizava com os farroupilhas, e eles resolveram então unir-se ao doutor Sabino, como era conhecido, um médico e jornalista, Francisco Sabino, que, por meio de seu jornal Novo Diário da Bahia, convocava o povo baiano a lutar pela República. E em novembro de 1837, os sabinos tomaram o forte de São Pedro, em Salvador, e proclamaram a República e declararam a Bahia separada do Brasil, até que Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. O governo regencial reagiu enviando forças navais que, com a ajuda dos senhores de engenho do recôncavo baiano, cercavam Salvador. Alguns rebeldes, então, ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. Esta medida apavorou os proprietários dos escravos. Muitos deles mudaram de lado e passaram a ajudar o governo regencial. As forças governistas ocuparam Salvador em março de 1838, e para forçar os rebeldes a deixar os seus esconderijos, incendiaram bairros inteiros da capital baiana. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes, entre eles o Dr. Sabino, foram expulsos da Bahia. Outra revolta, que se deu também no período regencial, foi a Balaiada, 1838 a 1841. Essa revolta, ela ocorreu no Maranhão e no Piauí. A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão e no Piauí entre 1838 a 41. O nome da revolta deveu-se ao fato de que um de seus líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fazia balaios para vender. Seus principais motivos foram altos impostos cobrados pelo governo regencial, a luta por autonomia em relação ao império, a luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar a província, a crise vivida pelos habitantes da região e suas consequências para a população pobre. Na década de 1830, a situação no Maranhão era muito tensa. O algodão maranhense, a principal riqueza da província, vinha perdendo mercado, pois os ingleses eles estavam preferindo comprar o algodão norte-americano mais barato e de melhor qualidade. Os maranhenses tinham de pagar altos preços por roupas, por alimentos e vendê-los pelos comerciantes portugueses em sua maioria. Os pequenos proprietários, eles vinham perdendo terras
para os grandes fazendeiros e sendo forçados a mudar para o sertão ou para cidades em busca de sobrevivência. E os escravizados, cerca da metade da população na época, reagiram à opressão, formando quilombos. Neste contexto, bandos formados por desempregados, vaqueiros, quilombolas, indígenas, passaram a atacar as fazendas, atemorizando seus proprietários. E em dezembro de 1838, um desses bandos, chefiados pelo vaqueiro Raimundo Gomes, o Cara Preta, tomou uma pequena cidade do interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente da província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Depois, os balaios conquistaram Caxias e a segunda maior cidade do Maranhão na época, avançaram em direção ao Piauí, onde, com a ajuda dos rebeldes locais, venceram as tropas oficiais enviados para combatê-los. E naquele mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas, liderado por Cosme Bento das Chagas, fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Portanto, no interior, a luta se intensificava. Na capital, São Luís, os líderes, os conservadores, disputavam o poder entre si. Mas, adiante da força dos rebeldes, liberais, conservadores, esqueceram suas divergências e se uniram contra os balaios. O governo regencial, por sua vez, enviou ao Maranhão cerca de 8.000 homens, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, e a repressão aos balaios foi violenta. Os rebeldes foram presos e executados, sem direito à defesa. Estima-se que 11.000 balaios morreram na luta contra o império. O líder Raimundo Gomes foi expulso do Maranhão e Manuel Francisco dos Anjos morreu lutando. E o negro Cosme foi preso e enforcado. Com o fim das rebeliões regenciais e a ascensão do café no Vale do Paraíba, o governo central foi se formando no poder e garantindo a unidade do imenso Império Brasileiro.